Pessoal. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso Hoop Talk de número 258. Depois o Vando passa para ele essa nossa marca, né? 258 semanas consecutivas fazendo Hoop Talk. Hoje com a presença do coach Scott Cross, assim, Troy University. Vou passar direto para o coach Vando para ele dar as boas-vindas, não só ao coach, mas a todos. So he said, "It's a pleasure to have you here, Coach." And this is our show number 258 Wow. consecutive weeks when we have a special guest. And like I said, thank you so much for your time. I know that you are a very, very busy man, and but we we say thank you very much and welcome to Hoop Talk. Thank you. Thank you for having me on. So we would like that you introduce yourself, talking about who's Scott Cross, Okay. what you did, just your a little bit of background, and then talking about, I think, last year was great. I was there and see you going to the NCAA tournament. It was awesome. Anyway, just Do you need me who's to stop every minute or so and let you yeah, like a, translate? yeah, just talk something and then I'll translate and then we going Okay. like that. Well, perfect. Well, thank y'all for having me on this show. Really, really appreciate it. I started out college basketball. I played 3 years at UT Arlington. I was hired as an assistant coach right out of college. Kind of was at the right place at the right time. One of the assistants that coached me was Buzz Williams, who's now the coach at Maryland. I kind of took over his spot and his role at UT Arlington. I was an assistant coach there for 6 years. And then I became the head coach at UT Arlington from 2007 through 2018. Então, ele jogou 3 anos de college, jogou lá em UT Arlington, no Texas. Depois, logo que ele encerrou a carreira, ele foi contratado pela universidade para ser o assistente técnico lá. Um cara super famoso que vocês devem ter já ouvido o nome na televisão, o Buzz Williams, foi que é o técnico de Maryland, foi o técnico dele lá e depois ele saiu para outro lugar e ele pegou o emprego. Então ele é basicamente lá do Texas. Go ahead, coach. And then in my second year, we went to the NCAA tournament at UT Arlington. I was a young hotshot coach, thought I had all the answers. Here it is. It's been 17 years, and this is the first time that I've been back. So it definitely makes you really, really appreciate it the second go round. Então, no segundo ano dele lá, ele foi, né, alçado como head coach, e logo no segundo ano dele, eles conseguiram ir para um March Madness. Aí ele falou assim: eu, como um técnico jovem, e, né, cabeça dura e achando que eu sabia tudo e tal, que eu ia para o March Madness todo ano. Tá aí, ó, 17 anos depois, veio a segunda chance de novo e ele falou assim que eu achava que eu sabia tudo, né, de basquete e não sabia nada. Precisou 17 anos para eles irem para ele de novo ter essa chance. Ok. In my last 3 years at UT Arlington, we went 72 and 33, which were the three Uau. best years in the history of the program. We won a championship in 2017, 2018. The following year, we won 21 games. At that point, I had a new boss, athletic director, and then the president of the university was new. They didn't think that we won at the level that they wanted to win at, which is crazy, and so they fired me. And so it was a very, very tough time for the family because both me and my wife were college graduates at UT Arlington. We had super success there. Like I said, the three best years in the history of the program, and they fired me. So a lot of people were thinking, I cheated on my wife or I stole something or
but it was basically, É. it was a new boss, new president, and they just fired me. Uau! É, não sei se vocês entenderam. Nos 3 últimos anos dele lá, ele teve um recorde de 72 vitórias e 33 derrotas. Foram os 3 melhores anos da história da Universidade de UTR Arlington. E eles ganharam o campeonato, né, e tal, e foi muito bem, mas aí teve um novo. Como a gente vê, né, Bira, que a gente só acha que acontece no Brasil, os caras pegaram um diretor atlético novo e um presidente novo, e os caras acharam que ele não estava ganhando no nível que eles queriam, crazy, e demitiram ele. Então, para ele foi um baque, porque ele e a esposa se formaram lá, né, nessa universidade, tinham as raízes lá, e aí todo mundo estava pensando que ele foi demitido, né? Acho que ele traiu a esposa dele, que ele roubou alguma coisa na universidade, mas não, é que entrou pessoas novas que não foram com a cara dele e que simplesmente demitiram ele de lá. And then so I got hired right down the road at TCU as an assistant coach, worked for Jamie Dixon for a year, had the wonderful opportunity to coach Desmond Bain, who's now with the Memphis Grizzlies, best shooter I've ever coached. One thing that's kind of cool with him, I used to rebound for him, and before he would leave the gym, he would make 20 in a row from each of the 5 spots. And I promise you, he wouldn't miss more than maybe 3 times from each spot. And I would just sit under the rim and rebound and pass it back to him. I thought he could play in the NBA. I had no idea like that he would be as good as he is right now in the NBA, though. Uau. Depois disso, então, ele foi para Texas Christian University, que foi assistente técnico ali por um ano, né? E disse que foi uma experiência muito boa, que Texas Christian é uma universidade muito, muito, muito boa. Teve o cara que está na NBA no Memphis Grizzlies, né? Que ele falou que foi um melhor arremessador que ele já treinou, que ele sabia que o cara era bom, mas que ele não achava que o cara não era, que ele não ia chegar na NBA assim. Mas todo dia no final do treino, dos 5, né, spots que, né, no fundo, na 45 em cima, ele ficava pegando o rebote pro cara. Ele tinha que fazer 20 bolas dali, né, de cada spot. Ele falou, ó, quando ele errava duas ou três em cada lugar, era muito, porque eu ficava só embaixo da cesta passando a bola para ele. E aí hoje ele é um dos caras, né, tops aí do Memphis Grizzlies. And then after that year, Troy was in the same conference as UT Arlington. So the guy that hired me knew that we had a lot of success. His only questions were, was I in trouble? Did I cheat on my wife? All those types of things. Once he found out I didn't do any of that, he even called my boss and, at UT Arlington to confirm. But once he got confirmation that the guy just fired me because he didn't think we were good enough, he hired me, and then my first 2 years we were terrible. Won 9 wins, 11 wins. It was very, very tough time. I thought it was going to be a little bit easier here, and then we finally started success in 21, 22. Now we've had 4 20-win seasons, and this year we won the league and went to the NCAA tournament and won 23 games. So finally feel like the program's kind of where it needs to be. Obviously, we lost 4 starters off of a really good team, so that'll be hard to replace. But I'm excited about the challenge ahead this year. Então, daí depois desse ano, a Universidade de Troy é na mesma conferência da Universidade de UT Arlington. E o mesmo cara que deu o emprego para ele lá em UT Arlington agora estava em Troy. E aí ele ligou para ele para saber, meu, você não fez alguma bagunça com a sua esposa, não. Você não traiu sua esposa, não, né? Não, não, você não fez alguma merda na universidade, né? Ele falou, não.
Aí ele, inclusive, ligou pro presidente da universidade lá e tal, que ficou sabendo que realmente ele foi mandado embora porque os caras não achavam que ele era daquele bom. O cara imediatamente já acertou com ele veio para Troy, né? No começo foi horrível e tal, mas depois teve quatro temporadas que eles ganharam mais de 20 jogos. Aqui nos Estados Unidos, quando você ganha 20 jogos, você é, meu, top de linha. E aí, nesse último ano, foram para o torneio da NCAA, e aí ele, que nem ele falou, ele perdeu os quatro melhores jogadores dele, né, que ganharam a Sunbelt o ano passado. E ele falou: "Ó, vai ser um desafio esse ano, mas eu tô aí, eu adoro desafios, e então esse vai ser um ano bem diferente para ele." So yeah, that's pretty much the resume right there. So That's impressive, coach. That's very impressive. well, And I've had a lot of good coaches that helped out and a lot of good players. So nice. So can they start ask you some questions? absolutely. Oh, usually the Jose, is the first one. Actually, he was in Indiana with the Bob Knight. He Oh, got his doctor's degree over there in Indiana. And then and Bobby was there. what So year? What years was he there? he can speak English. Go Oh, ahead, coach. What year? yes. 78 to 82. Oh, awesome. One of the guys that was on my You, was- coaching staff. you were still born at that time. Yes, yeah. I knew Bobby Knight at that time. No, one of the Yeah, guys that worked with me at UT Arlington played, but it was later. He played in the mid '90s. Andre Patterson ended up playing for the what was it, Minnesota Timberwolves in the NBA, and then went overseas yeah. for a while. But And yep, then how long you served to our national team, Medalha? Pardon me? For how long you served in our national team, I'll, Olympic? I'll stay there 4 years. No, no, no. In the Brazil with the Brazilian national team. How long? Eu não estou ouvindo muito bem. Como é que é? How Seleção. long did you serve it as a coach in our national team? Quantos anos que você ficou como técnico na seleção brasileira? As assistant coach, 8 years. Head coach, 2 years. see, 3 Olympics. nice. One, I was a coach in Barcelona against the Wow. Dream Team. Wow. That's too long time ago. Good Yes, memories. yeah, I bet. Yeah. He coached. I don't know if you heard about Coach Oscar Schmidt. Yes, yeah, I've heard of him. Yeah, Absolutely. he coached all Oscar Schmidt's career. Wow. Do you have any? Do you want to ask? Usually, you're the first one who start a question, Medalha. Do you want to? Do you want to start? Questioning? Eu tô com um probleminha de som aqui no meu aparelho. Tá. Geralmente você é o primeiro que começa a fazer as perguntas. Você quer Ah, começar? Quer uh, começar com uma I don't, pergunta para ele? okay, I don't have a question. I don't have a question tonight. Just enjoying your talking about your career and all that. Yes, sir. Anyone who gonna start a question? Coach Vando, pergunta para ele, por favor, se a universidade dele é pública, quantos anos tem a universidade pública? Acho que me parece que é pública, né? Quantos anos tem a universidade e quantos alunos eles têm lá? So Bira asking, what's Troy's enrollment, and how long is Troy, like how old is Troy? Like do you have an idea? I should have a pretty good I mean, it's been around for a long time.
The enrollment's at 15,000, but a lot of that is online. So on campus, it's actually the smallest of basically the group of five. So for football, they have the Power Four, or Power Five, and then we're in the group of five. So that's your big football conferences. So we're the smallest school in the Power Football conferences. Smallest town. The town is 30,000. So, when school's not in session, there's only 15 or 20,000 people here at Troy. Então, Bira, são 15 mil alunos, a maioria é online, Aham. uma escola pequena, mas de uma grande conferência de futebol, que o time de futebol deles é muito bom. Uma cidade pequena de 30 mil habitantes. E do you know how old is Troy, coach? Well, I know they went Division I in 1997 is when we went Division I, but it's been around for long, long Mil- time. I mean, 1983, eu disse certo? É, aham, Antes do basquete, antes da criação do basquete. é. E então é mais ou menos isso. Lee has a question. yes, sir. Come on, Lee. How you doing, Coach? How you I'm doing? doing great. How are you? I'm great. I can't wait to get Cody down. Yeah, Yeah. he's excited. He had his best game that I've seen him play last weekend, so Oh, he's raring to go. great, great, great. Well, I wanted to ask you a basketball question we briefly talked about that I think would be really interesting. I know you crash five guys, but it's a lot more than that. I know we talked about that briefly, that tagging up and that kind of thing. I was wondering if you could maybe share what led you to that, maybe how it's worked for you, and how you teach it. Like, what would you day one, like, we're gonna do this. Like, how would you go about teaching that? Absolutely. Okay, let me translate before, coach. Yes, sir. O Or quick. Lee, o Lee tá perguntando o que que eu ia perguntar para ele. Que ele tem um sistema que ele usa que ele manda. Lembra que eu falei para vocês que eu usava três reboteiros, o 3, o 4 e o 5, o 1 e o 2 ficava para proteger, né? Ele tem um sistema de tagging que ele manda os cinco caras pro rebote. Então, o que a gente achava que fala, pô, mas e se o cara não pegar o rebote, vai tomar o contra-ataque? Ele tem esse sistema e ele vai entregar o ouro, ele vai falar. É, Caneta e papel na mão para anotar, pô. e aí que ele tem esse sistema que I think your coach, your team is the number 5 in the nation of offensive rebound, right? We were number 7 this year. Ele é o número 7 da nação. Se você vê as universidades aí, Duke, North Carolina, todas essas coisas aí, ele é o número 7 de rebote ofensivo e que não toma o contra-ataque. Ok, go ahead, coach. So Thanks for the question, Lee. Yep. I'd always, rebounded 3 or 4 guys. We've always been good offensive rebounding, but I was invited to the University of Alabama. They had a group like this. They met in person, and they had a guy by the name of Coach Aaron Fern. He's Australian. He's the head coach for UNC Charlotte. He came in and he did a presentation. It's called Tagging Up. So shot goes up, the guy that blocks you out, you go tag up on him, and that becomes your defensive matchup. So the object of it is when they block you out, is to shove them, like 2 steps towards the middle of the paint. Then if you shoot a long shot and it hits off the front of the rim, it's going to go over their head, and you've got a higher than 50% chance of getting the rebound. You want to go ahead and Ok, train that? então Yes. ele falou que tem um técnico australiano que era o head coach da UNC Charlotte, que eles foram para a Universidade do Alabama e teve uma coisa que nem essa, assim, que a gente também faz muito aí no Brasil, né, galera? E reúne os técnicos e fala de basquete, né? Então, que nem a gente, né?
e que reuniram lá e esse cara falou, veio com essa ideia de que ele falou assim, pô, antes eu mandava o 3, o 4, o 5 ou o 4 e o 5 e esse cara veio com essa ideia de mandar os 5 caras pro rebote. E aí que ele usa um sistema que chama tag, que quando você vai pro rebote, você faz o contato com o cara da defesa e empurra ele para dentro do garrafão. Então, os 5 caras do ataque empurram os negros tudo para dentro do garrafão e na hora do rebote, que o chute é de longa distância, bate no aro e passa por esses caras. Então, porque os caras estão empurrando esses caras para dentro do garrafão. Então, os rebotes de longa distância ficam tudo com o time dele. Go ahead, coach. So usually when I go to a coach's clinic, there's so many high level coaches, that have such great ideas and you almost feel overwhelmed, with information. And so you end up not doing a whole lot of it. Everything sounds good, but he just made it so simple. And so I came back, met with my staff, told, similar discussion as this, told them that this made so much sense to me. I was like, why have I never heard of this? Like, I know people have to be doing this. And, as you do research, you figure out that there are a lot of people that are doing it, but nobody had ever explained it to me. And so I said, they were skeptical, but I said, you know what? We're going to try it out and practice. I had a few drills that we were going to do. And I was like, I'm just going to, take a look at it, see how it looks. And so we did it the first day. We watched film on it, and I was like, I think I want to do this, and so it was just a everyday process. I can share my screen and show you guys, some drills and some things that we do. Oh, can you do that? Absolutely. Ok, Bira, põe ele como co-host, que ele vai compartilhar a tela dele, que vai mostrar alguns exercícios. But before that, let me translate it Yes, to sir. them. Ele falou que o seguinte, que eles voltaram, que ele voltou para a universidade e sentou com a comissão técnica dele e conversaram sobre isso e tal. E ele falou, pô, quando você vai para qualquer clínica assim, você vê caras de alto nível, vir com umas puta informação muito boas e tal, não sei o quê. Mas ele falou, pô, essa informação é bem simples e por que que ninguém tá fazendo isso? Por que que ninguém tá fazendo e tal? Daí ele falou, não, vamos, é bem simples, vamos tentar fazer. Fizeram uns exercícios lá, filmaram, viram o filme, daí ele falou: Meu, muito, muito efetivo, vamos tocar em frente e vamos fazer. Ok, coach. So, as I mentioned earlier, we were, I'm sharing my screen now. Ok. Can you see it? Yeah. Okay. So let me show you. There it is. So we were number 7 in the country in offensive rebounding this past year. The year before was the year that we started it. We were 27th in the country. So there's 355 Division One teams. That's where we were. So No primeiro ano eles ficaram em 27º quando eles começaram isso. O ano passado eles foram o sétimo. São 353 universidades da Divisão Um e o Marquinho viu, né, Marquinho? Não tem um time alto, mas, meu, realmente eles pegam muito rebote ofensivo. Muito rebote. And I Uau. know everybody's next question is, well, if you rebound with 5, you're going to be terrible transition defense. Uh, if you look on synergy, this is the defense for us this past year. And then you look at transition, we were in the 84th percentile defensively in transition. So Uau. it actually, in Coach Fern's mind and in my mind, even though it's a strategy for offensive rebounding, in reality, it's a philosophy of transition defense. Então ele falou que antes que alguém pergunte, ué, mas como é que vocês são de defender em transição os times, se vocês são mal pra caramba e tal, ele falou, ó, de acordo com a Synergy, a gente
84% que a gente consegue defender a transição é excelente. E de acordo com o Colt Furnace, que é o cara que implantou o sistema, realmente é um sistema que funciona e funciona muito bem. Uau! So let me pull this up. Let me get this out the way. So I'll show y'all some clips and kind of talk you through it. Is that clear enough for you guys? Yeah, yeah. All right. Tá todo mundo vendo a quadra? Ok, ok, ok. All right. Let me see if I can mute the, yeah, there we go. All right, so there goes the shot. So as that's happening, this is his tag. So the other thing with tags is you want to be on the top side. So this guy wants to go to the top side. He should go here. Number 12 is the guy that if you watch, he's not going to do it correctly because he's our most talented guy. And those most talented guys are usually the hardest to get to do what you want them to do. But he also made $1.8 million in the transfer portal. So that's why he didn't always do what I wanted him to do. But as you can see, this is our Mexican national team player, Victor. He does it perfect. He's driving them in there. You want to kind of show your hands as you go in. The shooter, this guy contested, so the shooter would go with him, and then Tate, number 12, should have went in here and tagged him. Então, vocês viram que eles para ir no rebote, eles têm que ir por cima. Então, vocês viram que eles vão e mostram a mão para o árbitro, mas que eles estão empurrando os caras para baixo. E o cara ali que pegou o rebote, que ele falou que não foi e tal, que era o cara mais talentoso deles, que ele falou assim: geralmente o cara mais talentoso não quer fazer as coisas que a gente pede, e aí por isso que ele foi transferido. Ele assinou um contrato de 1,8 milhões com outro time e foi. E aí alguns lances que vocês veem que os caras entram por cima e põe a mão nos caras e vão pro rebote. And so, like, whoever blocks you out, that's who's going to be your man in transition defense. So right now, 15 is working hard, but he should be going to the top side on this guy. Number 12, 22, who's the center, contested the shot. So number 12 should go with 22. Ok. So when they grab the rebound, you should be right in their face. So Aham. like he can't throw a quick outlet pass. Like you're right there, right next to him. And then the other four guys should be right next to their guy so they cannot advance it with the pass. Então o número 15 ali que vocês estão vendo com o double zero ali, ó, ele tinha que estar do outro lado do cara. Eles tinham que estar por cima, que ele está na linha de fundo ali, tinha que estar do outro lado. Então, o que acontece? É, ele tem que estar sempre por cima e mesmo e você marca o cara que está te bloqueando naquela hora ali. Então, o que acontece? Mesmo que você não pegue o rebote, você tá na cara do cara. O cara não pode pegar essa bola e dar Um um outlet outlet pass. pass ou alguma bola que vai avançar. E, e aí você sempre tá ali com o cara e eles não têm como avançar essa bola. Vocês estão vendo que, ó, o Troy é o número 14 e o Kentucky é o número 3. E olha o tamanho dos caras de Kentucky com relação a Troy e o que esses caras pegam de rebote, de ataque e não deixa Kentucky correr. So like in this clip right here, number 12 should have went to the top side. He would want to be on 0-0 shoulder. This guy should have been working around. This guy was our best guy. He does it right every single I time. like him, coach. Yes, yeah, he was a sophomore. He's actually the one starter that's returning for us. I mean, he did it to perfection every single time. Então vocês viram ali que yeah, right there. O cara tinha que estar do outro lado do zero zero ali
Sim, na né? esquerda, né? Isso. Na esquerda, o cara lá do fundo também. E esse cara com a faixinha na cabeça, que é aquele cara que a gente gostou, Marquinho, ó. Ele falou que esse cara fez isso à perfeição. Que o cara é o melhor que tem ali, ó. Tá vendo que ele vai pro rebote. O 12 tinha que estar aonde estava o braço do 00 ali, ó. E eles pegaram muito rebote de ataque. Uau. So yeah, you had to work on it. It has to be a point of emphasis in practice every single day. As you can see, like even in these shots, one guy does it right every time. You usually have two guys do it, close to good enough, and you'll have one that kind of does his own thing. But the benefits definitely outweighed the risks or how we got hurt by it. We didn't get it hurt as bad in transition defense, and so the risk was the reward was greater than the risk, I guess is what I'm Uhum. trying to say. Que ele falou que durante os treinos você e os as assistentes têm que ter o ponto de ênfase de falar para os caras que eles têm que ir, né, ir pro rebote, ir toda hora, que às vezes você vê e fala assim, um vai, um não vai, o outro também ficou. Então, não, você tem que realmente ter esse ponto de ênfase, porque ele falou assim, que o preço que você ganha, né, o prêmio que você ganha de pegar a bola não tem nada comparado de que você pode tomar uma cesta em transição. É muito mais que você vai pegar o rebote ofensivo do que tomar em transição, porque realmente você não vai, porque se você não pegou o rebote, você está na cara do cara lá e ele não vai conseguir avançar essa bola. This is a good clip right here. Esse é um Number bom clipe. number 15 does it to perfection. This is how we would teach it. Get low, don't knock them to the floor, just try and shove them. Show one arm. You see how he drives this guy Yeah, into the paint yeah. right there? That's textbook right there. Então ele falou que esse é o perfeito. Aquele número 15 que está saindo da linha de 3 ali, ó. Ele fez isso à perfeição ali, ó. Que você vai baixo, com a perna flexionada, uma mão. Você não vai nocautear o cara para derrubar ele no chão. Você vai entrar abaixo para empurrar ele para cima, mostra uma mão sua pro árbitro, e aí essa é a técnica perfeita que eles ensinam. E, ó, e mesmo que o 22 pegou a bola ali, ó. O número 4 tá em cima, tá todo mundo em cima, não tem como o cara sair para um contra-ataque. Yeah, numero cuatro didn't do it as good right here. He's going against the 7'1" guy. If he's in the right position, he's got a good chance of getting this. But 33 did what we would, if we graded this, we would have said 15, beautiful, perfect. 33, good enough. 3, good enough. 4, we probably would have said nothing. Wasn't good enough, but wasn't bad enough for us to be upset with them. Ok. But what was good at the end is you can see this is how you slow down transition defense. Yeah, He's right there and yeah. he's jamming them, trying to smother them. 33 should be right on 7, 15 should be right on 4. He should be right there. 12 should be right here. So there's no way for him to advance it. 22 should have to be able to dribble the ball up. And if you turn them one time, now you got all 5 defenders back. Ó, Então ele falou que se você Wagner, fosse dar uma nota para tudo isso aí, número 15 perfeito, número 33 ok, número 3 ok, o outro lá que tinha que estar em cima e o número 4 mais ou menos. Mas aí, olha só, quando o 22 pegou a bola, ele estava em cima do 22 ali, ó, que não deu tempo que o cara fazer nada. E os outros dois aqui tinham que estar perto dos caras ali colado, que você vê, ó, não tem contra-ataque. O cara não tem como sair porque tá todo mundo marcado. Does só para anyone have any questions or anything they want to ask? Alguém tem alguma pergunta sobre isso que queria falar? eu acho que Então, observe. Caissara está na fila primeiro, galera. Depois entra o Zé Geraldo.
em relação a isso ou é uma nova pergunta, Caissara? É nova pergunta, pô. Se quiser, pode passar Então, para Quem, outro. deixa, quem, quem então tá, deixa, Marquinho é relacionado a isso? Tá. Meu é. então vai. Não, Vai então lá, vamos Marco. lá. Não, eu gostei bastante, né? Porque ele fugiu daquele Patrão. esquema de sempre aquela preocupação de equilíbrio defensivo, né? Então fugiu. Uma coisa que eu observei nessa minha última ida para os Estados Unidos, eu estou vendo aqui com a equipe de, de Kentucky, né? Eles Aham, não fazem o box out, eles têm esses homens que são limpadores de aro. É, muitas equipes que eu vi nos Estados Unidos, eles não têm a preocupação de box out, né? tá. Entendeu? E esse negócio de empurrar, por exemplo, o que eu recomendo, né, é que assim, quando a gente vai para o rebote ofensivo, que a gente entre do lado, por exemplo, se eu estou do lado esquerdo do cara que tá, que tá me defendendo, eu vou eu vou com o meu ombro em cima do ombro do lado É, esquerdo dele, por exemplo, o ombro é isso direito aí. meu com o ombro esquerdo, né? É, é. Entendeu? Eu achei bastante interessante, mas o que eu percebo é que não está tendo o box out. E isso facilita muito essa, essa aproximação mais rápida dos atacantes dele. Okay. Coach, he said that he loved your system, and then like he was here for the whole month of February, and I took him to a lot of games, and then we watch a lot of like a championship week, and then like a March Madness. Anyway, so he observed one thing that because the teams like Kentucky, for example, they are athletic and they're tall, and then they're not worry about boxing out anymore, right? So Yeah. they just okay, so just go and get the rebound, and don't worry about any box out. So this is like when they do that, it's kind of like make your job a little bit easier, Yeah. right? So it makes it easier probably to get offensive rebounds. Sometimes it makes it tougher for matchups because, like, if you come block me out, I know my matchup 100%. So if nobody blocks out, what I would say, is you would go get the guys that are closest to you. If you're just standing on there and I run right to you, then that tells the other four guys, I got you. You're my man right there. Mhm. So it's a little bit harder because guys have to make decisions. We do tell our guys, like, if a guy doesn't block you out, or maybe there's an overload or a rotation, like if maybe let's say that this big guy was over here and number four didn't have anybody and he's in the corner. We would tell him if there's nobody to block out, he would start running to the elbow and he would find the loose guys. So, somewhat more like your traditional transition defense. But that's what we would do is we would go to the elbow, and then if it is a long rebound that he could chase down, he could go grab it. Então, Marquinhos, ele falou que isso é uma faca de dois gumes, né? Que pode ser bom, porque se o cara vier e fizer o box out, com certeza você sabe que aquele cara é o seu cara que você tem que ficar, né? Mas quando você não faz o bloqueio, você tem que fazer tomadas de decisão, porque, por exemplo, o cara fez um bloqueio ali, né? Nos outros quatro, eles têm que sair e ir para cima dos caras para Pronto, achar começou esses daí. caras e, Vai e, acabar. e, e e fazer esse tag, né? Nos caras. Então, isso pode ser difícil. Então eles tentam ir por os cotovelos ali e para a área de pivô. Então, por exemplo, se a bola for para outros lugares e ele vê que dá para ir pegar, ele vai e pega. Se não, ele tenta, entre aspas, cercar esse frango aí dentro do garrafão para que ele não tenha chance de
de tomar nenhum contra-ataque. Explicado? The other thing I would say is if you have a very coachable team that does exactly what you ask, this is the best thing ever. If you got, you know, more than two or three hard-headed guys that want to do their own thing that are hard to coach, it's probably going to be difficult. You know, we had three guys on our team that were tough. Number 4, and then his brother, and then number 12. So we had three guys that we had to stay on all the time, you know, and they got it right probably just under about 60% of the time. So every practice we grade this. We grade it in the games. Let me see. I may be able to pull it up. You can translate while I'm trying Ok. to find Ele this. falou: se você tem realmente um time que ouve o que você fala, que é um time que segue as coisas, você é a melhor coisa que você vai fazer na tua vida, porque funciona pra caramba. Mas se você tiver dois, três cabeçudos que não ouve, que quer fazer o que eles quiserem e tal, aí vai ficar difícil mesmo. Aí é melhor não fazer. Mas é que nem ele falou, eles dão nota todo o exercício, toda a posse de bola, eles dão nota e eles tinham esses três caras que realmente o que eles fizeram, meu, eles mudaram todo o sistema de Troy e deu muito certo. Agora ele vai mostrar um negócio ali, ó. Go ahead, coach. So it's almost inverse related to their talent level. This is the guy that got $1.8 million in the transfer portal. He didn't get it right 70% of the time. Marcus transferred. He got it 74.6. Miles transferred 75.8. Jackson transferred. He was 80%. So those were 4 of our more talented guys, but they were tougher to get to do it right. Whereas some of these other guys, you know, our goal, that's why it's green, is, you know, if you get 8 out of 10 of them correctly, then, you know, we felt like, you know, we could be, if your whole team's at 80%, you're probably going to be top 5 in the country in offensive rebounding. Que nem ele falou, né? Os quatro últimos ali, né? O Tatum, Victor, o Marcos e o Miles eram os quatro mais talentosos, né, do time dele. Que falou que eram os cabeção, né? Que queriam fazer mais ou menos as coisas que eles queriam. Então, você vê que os mais talentosos não eram muito coachable, né? E você vê que se todos esses caras fizessem o mínimo que o Jackson fez ali, né, de 80%, com certeza eles seriam o número 5 da nação, é, fácil, porque daí aquilo que ele falou, um time que tá fazendo, que cumpre as ordens, que quer fazer o que você tem para eles, isso aí vai funcionar e muito bem. Ô, Nossa. Coutivando, queria ver a parte de cima desse gráfico aí, por favor. Coach, he asked, can you roll, at the top of, wow, 94.5. He was a walk-on, so he didn't play a whole lot, but he was super coachable. So when he went in there, he did it right every single time. Esse Brandon era um Walk-on, ele não jogava muito, mas toda vez que ele entrava, ele fazia tudo que o técnico pedia e tal, e ele tá vendo? Ele tem esse sucesso aí. And then, coach, related into this, uh, what his stats at practice? Eu perguntei para ele assim, o que ele no treino ele tem de estatística? What you stat at practice, coach? Like that. So in practice, or like when we're going live, I mean, we'll do our typical stats, and then I have an assistant that will do this. So he has a sheet like this. So basically what he'll do is he'll stat it. Did they tag? So did they crash when the guy blocked out? Ah, Did he do it right? So it's either a plus or it's a minus. And then the second part of that is, did you do the transition defense part of it right? So
when your guy took off, were you right there with him, or did you go leave him and go run to somebody else? So positive or negative. And then he'd also do blockouts. Did you block out positive or negative? Did you give up an offensive rebound? And then, we would stat the percent of blockouts. So we did that just about every time in practice. I mean, it is a point of emphasis. Anything that and what I think really does help them is when you chart it and then you put them in order, based on their percentages. It gets their attention when they see that day after day after day. Então, eu perguntei para ele que tipo de estatística ele usava nos treinos, né? Ele diz ali, ó, do tag e o crash. Se realmente, depois do arremesso, quantas vezes você foi e fez o tag? Se você fez ou não. E a mesma coisa na hora da transição. Você ficou com o teu cara ou você deixou o teu cara correr e você foi para outro lugar? E aí você fez realmente o block out ou não? Sim ou não? E aí é isso eles fazem de todos os treinos e jogos, né? E aí que nem ele falou assim, aí você começa a mostrar para os seus jogadores, por exemplo, os que estão em vermelho ali, ó, 50%, 57,7%. A hora que o cara vê aquilo ali e fala, você fala, pô, mas você tá mal, né, cara? Pô, você, né, brincadeira. E aí o cara começa ele mesmo a falar, pô, eu tô ferrando o esquema. Preciso melhorar nisso aqui e tal. Então isso também avalia os caras, quando ele mostra isso para os caras se tocarem para ver o que que eles têm que melhorar ou não. Man, that's awesome, coach. Anyone have any other questions on this? Se alguém tem alguma pergunta relacionada a isso, ou então ou a gente pode ir para frente. Da estatística, não. Queria que voltasse aqui no vídeo. Oh, he just want if you can put it back, the video, and he just have one question over there. Sure. Ok. Vando, aqui, né, eu observei a mesma coisa que o Marquinhos aqui, né? Que eu não estou vendo aqui, eu não sei se eles estão, vou usar um termo aqui, né? Aceitando um pouco o box, né? Porque a ideia dele é justamente tentar colocá-los lá embaixo do aro, né? A equipe que está defendendo, né? Joga eles para baixo do aro e ficar cada um no seu ali, né? Para não deixar ter a transição, não é isso? Deixar eles dentro do garrafão, na parte do cotovelo ali, Sim. do lance livre, deixar eles por ali assim. Sim, sim, entendi. Então, aqui, por exemplo, aí se parar aqui, ó, que é o 4 pegou aqui, o 22 e tal. Mas a minha preocupação aqui, que eu vejo aqui, ó, lá em cima, aquele que arremessou, você percebe que o vermelho arremessou e o branco Aham. está escapando. Queria saber como é que ele faz percebe isso aqui, para aqui. Porque, para mim, se ele parasse aí, me parece que se ele tivesse olhado o 22 que pegou o rebote, ele conseguiria um passe aqui Baseline. de contra-ataque. Tá vendo? Porque o vermelho, que arremessou e ainda está caindo, o outro, o defensor, que está mais perto do chão, começa a correr Uhum. antes. Tá percebendo, Wanda? Tá Sim, mas, o que eu vejo é assim, quando o 22 pegou a bola ali, ó, Sim, o está um aro pouco já tá pressionado. na cara dele ali. Sim, tá, tudo E- bem. Também estou vendo isso. Mas olha só, a minha preocupação é a defesa aqui do arremessador, entendeu? Voltar nesse aqui, porque tá. um drible para a direita, os 22, por exemplo, um drible para a direita, lá na direção que ele está virado, a cabeça dele, e tem um passe para cá. Então, no caso aqui, minha pergunta é essa. O arremessador, como que ele vai fazer para deter esse avanço aqui mais rápido desse So defensor? he's asking, coach, for example, your guy who shot, the ball right there, right? Yes. So and then like you see like the Kentucky guy kind of like is trying to escape right there, right? Yes. So what do you do on that situation when your opponent is like a one step ahead of you? So Yeah. do you So do as soon any as he shoots it, he should be leaving and going with him.
So yeah, that's his man. Whoever contests the shot, and obviously that's probably one way, teams can try and attack you is, do flybys, contest and take off. It's number four's job to make sure that pass is difficult by getting his hands up and passing. But he did spend too long. He should already been in motion. And hope, if they do it right, that Yeah. pass shouldn't get through. Poderia ser, não sei, acho que eu entendi, porque ele está dizendo que é o ponto mais fraco ali. A mais dificuldade seria. Não, que ele falou que ele demorou muito para pegar. Então, por exemplo, que nem eles vão tentar assim, tentar não vão fazer um close-out bem feito em você, mas vão tentar sair e tal. Mas essa é a coisa que o cara que chutou a bola, ele tem que fazer o papel dele e ficar com o cara, correr com ele para que tentar dificultar o máximo possível esse passe. Aí nesse específico aí, Zé, ele demorou muito, ele já deveria estar correndo com o cara ali. Sim, sim, entendi. Então, eu acho que nós temos aqui o mesmo ponto de vista. Me parece que nesse aspecto aqui, como ele tem que saltar mais, provavelmente vai saltar mais, vai demorar mais a cair por causa disso, o outro está mais perto do chão, ele tem chance de correr mais antes. Provavelmente ele vai ter chance de correr primeiro. Então, quer dizer, o arremessador vai ter que fazer um esforço dobrado, tá? Sim, Né, para poder pra tentar lá o closeout lá, tudo bem. Então, aqui, teoricamente, vamos colocar dessa forma, teoricamente, seria o ponto mais fraco, né, dessa defesa. Mas os outros têm que compensar. Mas Não, de sim, qualquer maneira tem o defensor que está na posição um, né? sim, sim. sim, ainda tem, mas aqui no caso saem de qualquer maneira, saem 2 contra 1 aí no caso, porque Sim, se ele for marcar o outro, esse daqui tá livre lá de cá. Quer dizer, teoricamente. teoricamente, exato. Então, quer dizer, ali tá negócio, né? Não tem perfeição, né? Então você faz tudo que você pode e o ponto vulnerável, a equipe atacante explora. Mas isso aí, vamos lá. Eu acho que Okay. vale a pena, acho que é muito bom, né? So Posso, he posso fazer said that uma he observação? said that it's really interesting, really nice, coach. He knows that when you a shooter, you gotta get your job quicker because you gotta shoot, come back on the floor, and then tag your man, right, and then stay with him the whole time. And but it's very nice. And the What last question about this, oh, go ahead, coach. Well, one thing that like what we would do, we would always work on transition defense. I've got a drill I can show you. Então Uh, ele falou que eles trabalham Ah, isso é bom, em bom, bom. defesa de transição e aí tem um exercício ali. Tem como, uh, tem como aumentar a tela? Vamos? Hold on, let me Ele, find. ele, ele tá procurando ali. Tá. E eu vi a tua pergunta ali, Júlio. Já vou perguntar para ele. Ovando, eu também gostaria de fazer uma pergunta, mas que ele pode responder aqui na sequência. Se ele tem regras para quando a equipe que está defendendo pega o rebote. Quais são as regras, como que ele distribui? Mas acho que agora, durante o- O vídeo. a demonstração aqui do treinamento, a gente vai se inteirar, eu acho. Tá. So this is the drill that we would do, to work on it. Circle the guys. Everybody does this. 5 guys circle. Coach throws the ball and then shoots it. This was like 3 years ago, so we were only rebounding with 3 or 4 guys. This guy was getting back. But if I wanted to work on what y'all were worried about, the shooter coming down, what we would do is we would tell this guy contest the shot and then take off. So you're getting reps at that, multiple Uhum. reps each practice. We would just go one trip and then we would stop it. We'd circle them back up and we would tell this guy just to take off and leave to try and work on that. Então, que ele tem esse exercício de rebote, que eles circulam os caras de dentro, né? O coach passa e ele arremessa de há 3 anos atrás. E que realmente faz com que, né, o arremessador
jumpei e já faz o trabalho ali de ficar com o cara, Zé. E Sim, aí, por exemplo, eles vão, param do outro lado, circulam os caras de novo e fazem repetição nisso. sim, Até, sim. até os caras acharem que ficou bom nisso aí. Tá perfeito. And then, coach, the the Coach Sharp said if like when you do the tagging, right? So what do you have any rules that you use with your players Yes. or Yeah. So the rules would be, whoever blocks you out, that's going to be your tag. If nobody blocks you out, start running towards the elbow, the closest elbow. And then you'll find whoever's the free man in transition. Because even if it's done right, there shouldn't be more than one loose guy, because somebody rotated, maybe there's an overload. Just run towards the elbow and you'll find the open guy. So those would be the two, main rules. If your guy does get the rebound, jam them, get your hands up, be right in his face. And then as your guy's going back, stay with them almost to where you could touch them, so they can't throw a pass up the floor. Like if they make a chest pass up the floor, we did not do it right, and we're blowing the whistle, and we're gonna get on them for doing that. okay. Then once they get it across half court, then we would play our normal man-to-man rules. We would load up, jump to the ball. We're pretty much switching everything because we know we're going to be mismatched, and then we're doubling the post. Okay. So we do all those things out of it. Ok. Então, as duas principais regras é que o cara que te bloquear, então você tem que bloquear o cara, né? Então tem que fazer o tag nele. Se ninguém te bloqueou, você vai para a área dos cotovelos ali, porque daí ó, ou houve uma rotação de defesa ou alguém saiu, você vai para a área de cotovelo ali e aí tenta achar o cara que está sem ninguém e é aquilo que ele falou braço levantado, bola para assim, não deixa o cara dar um passe de peito. Se acontecer de alguém do ataque dar um passe de peito, é sinal que o teu coisa Não não funcionou, não funcionou. funcionou o Eles bloqueio, né? param, eles param e aí vão para cima dos caras e aí corrigem, faz o que tem que fazer e tal. Mas ele falou assim, na maioria das vezes, assim, ó, se uma pessoa só ficar mais ou menos que ele não recebeu a bola, ele não teve um tag, se isso acontecer, ele falou assim que, meu, é aquilo que a gente fala aqui nos Estados Unidos, a gente sobrevive a isso, porque não tem como o cara fazer o contra-ataque. Mas se na maioria, quatro caras, sim, às vezes, o ideal é ser as cinco caras bloqueando, fazendo o que tem que fazer. É, assim, ele falou que, meu, isso vai funcionar mesmo. Posso, Respondido, Marco? Perfeito. Bruno? posso só concluir em cima disso mesmo? Ah, Quantos dos contra-ataques que ele leva que sai um passe com uma mão só do lado do mais fraco, do lado não dominante? Porque eu imagino que todos os contra-ataques que tenham ocorrido, né, que alguém tenha escapado, sempre sai passe com uma mão só e pelo lado dominante, né? Muitos poucos devem ser para o lado não dominante. E daí dá para verificar e saber, né? Marca sempre o lado dominante que você acaba matando esse passe. uh-huh. So and then he asking like it's do you know like how many times that like the only way for the team have a fast break on you if they catch the rebound and pass with one hand for the dominant side, right? Yeah, I mean, theoretically, like if we shoot a good shot, like we're 99% of the time, we tag right, transition defense is done. This is the drill right here that I was trying to get to. So circling up, you can throw it to the top of the key. He could shoot it or he could pass it to one of these guys. Then we'll tell them they can either shoot it or drive it, make one more pass, and then we got to shoot it and Okay. go. But as you can see right here,
this guy does what we were talking about. He does the flyby, and see, he comes down and then he goes right Aham. with them. So he's very slow, but he should be right there with them. We ended Ok. up getting the rebound. This is where it becomes tougher, like layups, Yeah. post feeds. Yeah. That's where you gotta like fine tune it. And I'd heard like some NBA teams just tag like when they shoot 3-point shots. We tag on everything, but it's very hard. Like when you do a layup, like this guy should be tagging here. This guy should be going in here. He should be going here. And then this layup guy's got to get back around essentially. But it may be a scramble, but if you slow the ball down and somebody gets the ball right away, it's going to give you a second or two to where they can't hurt you. Ok. Então ele falou que daquele exercício, quando passa para cima, o cara pode chutar ou penetrar. Dali, Zé, ó, o 11, eles treinam assim, ó, do cara arremessar e o outro já sair correndo. Sim, Ele falou assim: ah, esse cara é meio lento e tal, mas ele já deveria estar com o cara ali, entendeu? Ele falou que a parte mais difícil é o cara ali, ó, quando ele vai fazer a bandeja. Ele fez a bandeja, ele tem que fazer um tag em alguém. sim. Então, aí que é um pouquinho mais difícil e tal, por Até causa porque ele tem que da achar, layup, né? ele Mas tem que aí, achar um livre, né? mas aí, por exemplo, quem tá com a bola tem que fazer um ótimo papel ali de ficar na cara do cara para ele realmente não sair com um passe rápido, né? E isso vai te dar 1 ou 2 segundos para que você realmente faz o trabalho que você tem que fazer. Ali, no caso, uma ideia que poderia ser, ele mesmo que fez a bandeja, ele fica encarregado de pegar o fundo. Sim, pode Ele já ser. fica ali, já fica determinado, porque se ele tiver que procurar alguém, Pode ser. aí até achar e chegar lá, eu acho que é perda de tempo. E outra Não. coisa, aproveitando aqui, desculpa, Caissara, você está esperando só em relação a isso aqui ainda. O esquema funciona, né? Já ficou provado aqui que ele está fazendo é porque funciona, não é isso? Aham. E ele tem aqui a estatística dele aqui, eu não sei se ele já mostrou ou se pretende mostrar ainda, já que o esquema funciona e que ele consegue diminuir o número de contra-ataques, a pergunta é justamente essa, como é que ele trabalha com essa questão dele fazer contra-ataque e de sofrer contra-ataque? Como é que essa relação? Ele sofre muitos contra-ataques apesar disso? Ele consegue fazer muitos contra-ataques? Porque ele indo 5 no rebote, ele também tem grandes chances de pegar o próprio rebote. Então, ele já falou que ele não sofre muito contra-ataque. And then, coach, like you said that like when you're doing this system, the a lot the opponents not doing like some fast breaking on you, right? Because like you tagging people, it's hard for them to have a fast break, Yeah. right? But Yes. then and then like when you on defensive end, like what can you say like when you go like 5 guys on the rebound because you send 5 on offense. On defense, they have the same mentality, right? And then like when you go defensive, your chance to transition with against your opponents, it's very high, right? Yeah, it should be. What hurts us probably a little bit is we don't get in the habit of pitching the ball up the floor because every day there's nowhere to throw the ball to. So, like, what we'll have to do is we'll have to go like 5-on-0 dummy and we'll have to go through a routine, like, pitch it up to the 2, coming back, pitch it up to the 3, Uh-huh. to try and get them to play fast because it's so hard to play fast if it's done right. But one other thing on this clip, this is the second time, we got the offensive rebound. He goes in for the offensive rebound here. Uh-huh. Now, this guy does it wrong. This is one thing that you can't run by guys. Like, you don't ever want to run by guys. So when this guy, number 23, runs by, that's how you get beat. 10 could take off, and we're in a Okay. heap of trouble right there. We don't get hurt on it, but he should be
right with him, trying to walk him in another step into the paint is what he should have done. So like we would have to show him these clips, you know, and there it's not going to be perfect. Like it's going to take you. It's something somebody on staff has to be on top of them. And you know, even though I'm the head coach, like I'm watching it relentlessly, but I still need somebody as an assistant coach to help me watch it. Então, ali, aquele cara, ele não pode ficar sozinho ali na Isso, cabeça, Zé. Esse isso, cara ali, ó, o exato. último ali, ó, que tá entrando, ele não pode Ele não podia, passar pelo cara. ele tinha que estar aqui Ele junto tinha que dele. estar ali empurrando o cara para ele ir um passo mais para dentro. Isso. Entendeu? Ele E largou com, o cara ali. e com relação a contra-ataque dele, ele falou que ele não faz muito porque no treino, de eles fazerem muito isso, de não deixar os caras correrem, não tem como fazer. É só se Exatamente, essa foi a pergunta. Então, ele só não se ele trabalha. fizer 5 contra 0, entendeu? Entendi. É E- que acaba não dando, né? Porque se ele tem Não, o mesmo sistema, não tem como sair para o outro lado também. isso, Captei a isso. mensagem. And then, and the last question, coach, a friend of mine, he put on the chat. When you show your team that stats, right? That tagging, and then like when if you tag, stay with your man, all that. So you said that it's hard. Some guys don't want to listen. Some guys, the most talent guys say whatever, right? So like when Yes. you show that, stats, say, hey man, look at you over here. You gotta, and then they are starting listening to you, or they start like saying, oh, okay, so I put my team down. Let me go. What they work like that, coach? Yeah, That so you know the guy with the headband that was good at it, you tell him one time he does it. You know, the four guys that transferred, three of them, you know, wanted to do their own thing. We did have a point in the season where I said, if you're below 70%, so just like if you fail a test and you're below 70% and we lose the game, you are not starting the next game. And when I did that, I finally got their attention, and you know those guys started getting better. They were never 90%, but they would have some 80% games, and then their bad game would be 72, 74, and which we kind of figured if everybody was above 70%, we're probably in good shape. ok. Aí, Júlio, o que ele falou é o seguinte, que chegou uma certa uma época na temporada que esses caras tinham 72%. E ele falou o seguinte: se a gente perder o jogo e esses caras tinham com 72% e tal, não sei o quê, é que nem ele falou assim, a mesma coisa que você tá fazendo uma prova de alguma matéria. Se você repetir, você não passou na prova. Então ele falou o seguinte: se Passado, eles ele repôs o tomarem, gasto. se eles perdessem o jogo e esses caras tinham esses números, no outro jogo ele já começava no banco, não começava mais como titular. Daí que os caras falaram: opa, peraí, então. Puta Aí chave. todo mundo foi ficar lá no patamar de 80 e poucos por cento. Aí o negócio funcionou. Olha que interessante o que ele trouxe de números para a equipe. E, cara, ele fez os caras atuarem do jeito que ele queria, em Sim, cima da filosofia. Cara, olha os números sendo usados da maneira como eles devem ser usados, aquilo que a gente sempre conversa, com. sim, sim. E Caissara? Isso. So and then, coach, at this we done. He just want to ask you another question about some other stuff. Is that okay? Absolutely, sure. Vai lá, Caissara. Eu queria três perguntas, uma só. Primeiro, eu queria que tu perguntasse para ele o que que ele acha da neurociência, se ele aplica dentro dos seus trabalhos, e se ele tivesse uma escala nos treinamentos e no jogo dele, de colocar primeiro, segundo, terceiro, tipo assim, valências físicas, porque o americano gosta muito de valências físicas. Ah, vou ficar só com as valências físicas em primeiro lugar. Ele pudesse pôr numa escala valências físicas, cognição, tomada de decisão
e conhecimento do jogo. E por último, última pergunta, como ele utiliza, é, tipo, o conhecimento do jogo ali, como se fosse uma trigonometria, que nem ele foi ali, ó, vai o 5 pro rebote, que nem até o Marco Chave falou, ó, usa o braço esquerdo. Se ele utiliza isso no ataque também, os 45 graus para jogar um contra um, o, o ângulo acutango, o obtusângulo aí para arremesso, o ângulo reto para passe. Se no ataque ele também estuda a quadra de uma maneira para jogar mais fácil. Não sei se Okay, deu para so entender. he just remind you he's a like a work with a neuroscience in basketball. He's a specialist on that. So he first question for you, like, do you have heard about neuroscience in basketball, coach? Is that like mental training or? Yeah, yeah. Yes, we actually do. So we meet with our guys for about anywhere from 10 to 30 minutes before practice or before weights. And so, we may have 5 clips of us, not doing this correctly, but we have I'll show you right here actually. It's called Train the Mind. Uh-huh. So we'll show them we try and do it probably 2 to 3 times a week. So we'll take one of these and, you know, well, not logged in, but these are typically they're like 5-minute episodes here, and we'll listen to it as a team. This guy, Okay. his name's Graham Betchart, and he trains some NBA guys. And this is just a subscription that I got. But yeah, we're trying to train our guys' minds and program to think correctly. But it's Let's this get guy right talking here. again soon and So, get some more one-on-one. but yeah, Okay. I mean, he'll always have them, close their eyes and meditate for 2 or 3 minutes before they leave the meeting and go out to the floor. Então, ele falou que duas, às vezes, 3 vezes por semana, ele já ouviu falar que ele chama de mental training, né? Que ele faz ele subscreve esse cara aí que ele treina os caras de NBA e tudo e tal. Então, quando ele vê que os caras não estão fazendo legal, não estão tomando uma decisão legal e tal, ele senta com os caras e aí tem os episódios que esse cara manda. E aí ele senta com os caras e os caras é, veem os vídeos desse cara e depois conversam e vê o que eles que esse cara tá fazendo, entendeu? Entendi. And Perfeito. then the second thing, coach, he asked like if you would put in order like what you in your practice, what do you use more? You more use more like uh, Valências físicas, physical stuff, tomar, tomar decisão, cognição, uh, uh, like how can I say, Decision making. like more physical stuff, decision making. Que mais? conhecimento do jogo, Like a X and O's, no né? no X and O's, X and O's and what? Tomar decisão, cognição. And cognition. So what order like you put this in like that you use more in your practice, or you interact everything in Yeah, I would say, our identities, toughness, rebounding, try and wear other teams down, defense, uh, probably my area of weakness. And this was actually one of the first years we had more assists than turnovers, but I know that's an area, I want my staff to help work with our guys individually to increase their skill level so we can be better passers, dribblers, shooters, all those types of things. But as far as me in practice and 5-on-5, it's always, toughness, defense. I will, if they turn it over, it's immediate, everybody
5 push-ups, that on the team that just turned the ball over. But every single day, every single play, we're teaching high hands, we're teaching jump to the ball, we're talking about guard your yard and guarding one-on-one. I mean, it's definitely that's what separates us probably from other teams. And I think if you ask the teams in the league, it'd be just toughness and rebounding would be, who we are. Ok. Entendeu mais ou menos, Caissara? Sim. Que com ele, a identidade do time dele é ser duro, toughness, rebotear, ir para cima, não deixar ninguém fazer a cesta, defesa. Então, essa é a identidade dele. Então, assim, por exemplo, que nem ele fala que se o time dele tá no treino e tal, e o cara passa e dá uma turnover, o time que deu esse passe errado, todo mundo já paga cinco flexão ali e tudo, que o negócio dele é não desperdiçar as bolas, né? Rebotear pra caramba, ser duro, ser tough. Que ele lembra que eu sempre falei aqui, porque no universitário é um jogo só, não é uma série, né? Então, o cara que for mais cascudo é que vai ganhar. Então, ele cobra muito disso no cara, e isso é que faz com que o time dele seja diferenciado na conferência dele por causa desse toughness, deles serem cascudo, deles não se deixarem abater por nada. Então, acho que a identidade dele, o que ele põe mesmo nisso, no treino, acho que é mais a física do que o resto das outras, eu acho. E a última pergunta que eu fiz, se no ataque ele utiliza a quadra, por exemplo, 45 graus, que é o ângulo que o tanque para jogar um contra um, ou Oh, and movimentos then onde like não. the last question, if you um, I think I saw like Oklahoma State. They put a lot of in practice, coach, a lot of lines, like a 45 angle. You know what I mean? Mm-hmm. So like he asked if you use some of these things, on your offense too. Like okay, on the 45, it's best for one-on-one, or you know what I mean. So like if you use some part of the courts that you use that in your system. Yeah, so defensively, like we would have a line drawn right here early on in the season. Uh-huh. So if the ball is right here or lower, we're playing on their top foot and we're splitting their top foot, chest to the sideline, and we're influencing them to go baseline. If they go middle, we're not happy as coaches, and we work on our rotations every day. So we'll do some type of 5-man shell every single day working on the rotations. I mean, I can show them that if they want. If the ball is anywhere above the free throw line, then we want them to square it. So butt to the basket, trying to just, stay in front of their man, not let them go by them. We call it guard your yard is Okay. basically what we do. And then, like from this line to this second hash mark, like we'll double. If the ball goes in there, what we try and do is we try and put our chest on the post player and we'll make them turn baseline. So like if this guy number 14, if I'm defending him and he's facing me, when he catches it, I'm on top of him, all the way, make him turn baseline. Like if he turns and looks to the middle, I didn't do my job. Like Okay. I have to make him turn baseline. And if I Okay. make him turn baseline and he scores, then that's the guy. We always have a base guy or a basket guy. So like we teach our guys, base, base, base is what they're saying. And that guy's always going to be the help guy, the help Okay. defender. I know that was a Okay. lot. Sorry. Okay. So do you mind show us just a little Sure. bit, Yes. and I will translate what you say. Okay. Que aí eles põem uma linha, por exemplo, na parte defensiva eles fazem isso. Eles põem uma linha ali no free throw line extended, na extensão do lance livre. A bola entrando naquilo ali, cada um marca no o ombro de dentro, os dois braços assim,
fazendo que esses caras vão tudo para lá, não deixando ir para dentro, né? E não pode ir pelo meio, que se ser cortado pelo meio, aí os técnicos, né, ele falou, não vão ficar contentes. E aí, se a bola for para baixo da segunda risquinha ali do garrafão, toda bola que for ali, eles dobram no pivô. Então eles vêm com o peito assim, fazendo com que os caras vão para a linha de fundo. E indo para a linha de fundo, o lado oposto vem e dobra em toda a bola ali. E eles fazem isso todos os dias. Rotação de defesa, ele cobra muita rotação, falar o que que eles estão fazendo. Ok, coach. So, like in this, we started, three-quarter court. Once we get it past half court, we have a manager here just to try and give the offensive player an advantage. Oh, So this ok. guy is the base guy. He's the guy closest to the basket. Aham. He would be yelling base. He can talk to this guy, tell him to, help him or go sit on the post player. When I watch opposing teams, like when we're about to play an opposing team, I always tell my staff and even the team, I can tell if you're a good defensive team. If this guy in the slot, when the ball is driven, baseline or lane line, if this guy starts dropping, if he stays up here, then I know we're playing a bad defensive team and, we're probably going to get all the open shots we want. If this guy's rotating, now we got to be good getting behind and putting them in binds and making good decisions. But I think that's the dead giveaway on a good defensive team. Ok. Aí ele falou que ali o manager só fala pro cara ficar ali, né, para dar o ataque uma vantagem, né? E o cara lá de baixo do pivô, o pivô vem para cima e tenta parar essa penetração, o outro lado desce no pivô. Ele falou assim que o cara que tá ali em cima ali, ó, que a hora que o manager fez o primeiro bump ali, né, e se ele continuar ali em cima, ele fala que hoje vai ser contra esse time, eles não são muito bons, porque o cara tem que continuar ali, ó, descendo, que nem o cara tá descendo lá. Tem que estar descendo na bola para realmente proteger a área. Então, eles dão muita ênfase a isso. A mesma defesa minha, Marco. Lembra que eu mostrei para você? A mesma coisa. Eu faço a mesma coisa, galera. E isso realmente complica muito o ataque adversário. And another question, Code. Do you leave corner or do you stay in the corner? We stay, so we would tell our guys to bluff and get back. So this guy kind of did it right, but we would never want to give that shot up. Now we do want to bluff as much as we can, but if he gives that shot up, that's a sin, and we're not happy at all. Ok. Então, que nem ele ali, ele não deixa, ele não ajuda com o cara que marca o cara que tá no canto, que ele não quer que esse cara receba o passe ali e mata a bola. Então, a mesma coisa que eu. A gente dá um bluff ali e aí tem que voltar, mas o cara não pode receber esse passe. Então, o último cara lá da defesa, não importa o tamanho dele, se ele é pivô, se ele é lateral, se ele é armador, ele que vai ter que sair do garrafão, dar o combate, parar o ataque e fazer com que o ataque faça uma tomada de decisão o mais rápido que pode, para ele não entrar muito dentro do garrafão. Se ele entrar dentro muito, ele tem todas as linhas de passe possível. This one here, this one is kind of our teaching for how we double the post. This is another kind of hard thing to explain, but when the ball does go here, at this point, we're zoned up when it goes to the wing. So in theory, balls there, we are pressuring the crap out of the ball, free throw line and below right there, and then everybody else is zoned up. So as you can see, this guy cuts through. Well, this guy's zoned up, so he's gonna stay. He should turn a little bit. He should see this next guy. He's not gonna give up that shot. This guy that was guarding him should kind of be right here to get the skip pass.
and then this is the base guy right here. He's guarding the guy furthest away. So if they lob it in there, we should get a steal. Yep. If he skips it, this guy right here should go, hypothetically, he should X out off Yep. of it. Yep. Sometimes this guy can get back, and if he were to beat him, then he would just find the next guy. But we're zoned up when that ball goes below the free throw line. Ok. Então, ele falou que quando a bola entrou um pouquinho abaixo da linha do lance livre estendido ali, eles, quem está marcando a bola, eles pressionam a bola muito bem pressionado e os outros quadros ficam em zona. Então, ficam em zona porque quando a bola é posta no pivô, eles vão dobrar ali, ó, like right now, right, coach? When you doubling right there. Yeah. So when the ball goes to the post, we would say red. So that's red alert. We got two on the ball, and we're zoned up again, but it's different spots. When it goes to the post, so this guy goes, somebody has to take his spot. We always have a basket guy. So he Okay. doubles, he drops, and then this guy would cheat and kind of read where this post player. So like if the post player turns towards the basket, which he does. So this guy did his job. Both of them, their hands are Yep. up, which is Yep. what we want. He gets the basket. This guy starts cheating. So we're in an eye, and this guy opens up, but he's always going to stay with that shooter right there. Ok. Então, que nem ele está falando, né? Que a bola foi ali, eles pressionam a bola muito. Quando a bola entrou ali, lembra que ele falou que o cara sai com a mão ali, e põe o peito no cara, fazendo o pivô girar pelo fundo, que ele não tem a visão da quadra. Daí o cara do lance livre ali, ó, tem que descer no homem de baixo, que ele sempre fala que tem que ter um cara no aro. O cara do meio ali fica ali, ó, entre os dois de cima, né? Do cara que está em cima na cabeça e na lateral aqui, olhando para esse cara onde que ele pode passar essa bola, e o cara do lado oposto já tirando o chute daquele outro cara lá. Então, quando a bola entrar no pivô, ele fala red. Então, toda vez que os caras ouvirem red, é que a bola está no pivô, está sendo dobrado ali no pivô, e os outros três estão lá fazendo o triângulo defensivo como ele quer que seja. The hardest thing with this is to make these guys make him turn baseline. But if you make him turn baseline, he can make one pass, maybe two passes off of it. Yeah. And I tell these guys, like this guy's looking right here. In reality, I want him like this guy. Like just read, be a free safety and read his eyes. If I get big and I'm in an athletic position, like they can get all this ground right here. No pass is going through. Yeah. And then obviously if he turns this way, then he's right there and he can cheat more towards that guy. Uhum. Então é muito importante que ele enfatiza que o cara, quando vem na dobra, ele tem que vir realmente embaixo, tirando a visão do pivô. E o cara de cima tem que fazer com que o pivô vire para o fundo, que daí ele tem no máximo os dois passes, né? Um do fundo e o do outro lado aqui. Mas se os dois defensores estiverem na linha onde eles têm que estar, é muito difícil essa bola entrar, porque os caras estão cobrindo todas essas duas linhas, então é muito difícil. Então, se o cara conseguir girar para o meio, daí é complicado. Daí realmente é complicado. So, Yep. so the year before we did this, but we didn't work on it like we did. And this year we changed it to where I told them, just Uh-huh. read the guy, the post guy. Don't worry about anything else. And we were way better rated defensively when the ball went in the post. We were one of the better teams in the country at defending the post. I might be able to pull it up here on Synergy. Então, que eles fizeram isso o ano passado, e não nessa temporada que passou, na outra, e não foram muito bem. Depois que esses dois caras que ficam ali nas duas linhas de passe, que ele falou para os caras lerem o que está acontecendo, o pivô que está com a bola,
eles melhoraram muito, muito, muito e foram um dos Yeah. melhores defensivos lá, tá vendo? 96% excellent. Foram um dos melhores times da nação quando a bola entra no pivô para defender. Então, 96% das vezes que a bola entra no pivô, eles têm sucesso. But if the post defender doesn't make him turn baseline, you will get torched. Like yeah. So that's the most important thing on all of this. Well, the two most important things are pressure the crap out of this guy because we are zoned up, and if you just let him, be Luca out there and pass it around, and guys start cutting, you will get picked apart. But if you pressure that guy, it makes them panic. They'll usually just throw it inside. Then now they're doing what we want them to do. Throw it inside. We turn them baseline. We know where he's going with it. So, but if you give them space and you let them be comfortable, Yeah. then it puts too much pressure on your defense. Yeah. E ele falou que as duas coisas mais importantes para que isso funcione lembra que quando a bola entrou ali, eles estão em zona, certo? O cara que pressiona a bola lá tem que estar pressionando esse cara muito forte. Ele não pode deixar o cara olhar e ver onde ele vai passar na zona. Ele tem que pressionar o cara realmente, porque se ele deixar o cara olhar, vai ter alguns caras que vão ter o corte e tal, daí vai ser perigoso. Mas aí se realmente pressionar bem, eles vão querer pôr a bola no pivô e é tudo que eles querem. Eles querem que a bola entre no pivô. E a segunda coisa mais importante é que o pivô gire para o fundo e não gire para o meio. Well, good, muito, very, very good, coach. Galera, vamos estar encerrando. Já foram 2 horas com ele e eu vou estar agradecendo a ele pela clínica. Pode ser? Ok. Coach, it's already 2 hours that you've been here with us. We really, really, really appreciated you. Thank you so much. It was a great, great time. I hope that you enjoy it too. Yes, And sir. and then in the future, if you wanna come back, and then if you wanna, when your assistant is with you, one Thursday that he wanna join us, it's gonna be great too. But like I said, Coach, thank you so much. Appreciate it. And good luck in your new season. And of course, we're gonna have some Brazilian fans watching, Troy University this year. That would be awesome. Brazil is my favorite soccer team in the world, so I love watching Brazil. I am trying to learn Spanish. We do have Victor, who's Mexican, on our team, so I'm trying to learn Spanish, but it's un poco. So, but if any of your guys have any questions, just text me. I'll be happy to respond to any of them. If there's a way for me to give video, I'll be happy to give video to y'all, or whatever y'all need. I'd love to help y'all out any way I can. Wow. Okay, Thank thank you you so very much, much. Coach. Yes, sir. Appreciate it. So Thank now you. you feel free. I know that you're very busy, but remember now we're gonna stay here and shoot the ball until whatever. Remember that I told you that? Yes, sir. Well, well, thank you so much. And like I said, feel free to text me anytime y'all have any questions or need anything. Yeah, Vandinho, my guy Bira just wanna say, thank you. Bira? só pede se ele pode mandar esse material pra gente ou deixar no grupo ali. Tá, É depois difícil. they ask if these videos that you show us, if you can send it to me, and then if you can, and then I'll send it to the group. These videos Tá that you bom. show us. Do you have a Dropbox account? I think so. Or Yes. you can send to Lee, and Okay. then Lee send it to me. Yep, I can send it through Dropbox and share it to where y'all could see it. Okay. Yes, Thank you. sir. E se tiver, ó, ele mostrou alguns exercícios, mas se tiver mais exercícios, de também quanto à marcação por zona aí, tiver também o que ele faz Tá. também, atividade, mandar para você, depois a gente compartilha aqui. Tá. Yeah, they said, like I can receive it all this, and then we can
we can share each other over here. Perfect. And Perfect. Coach, good luck. Thank you so much. I have no words to say thank you. Well, thank you guys for your time. I appreciate it and look forward to Thank you very visiting with y'all in much. the future. All Thank right. Very much. Coach. Thank you. See ya. Very Great good. pleasure. All the Great best. pleasure, coach. Come E back aí? whenever you want. Pô, você